Estou aqui iniciando a gravação do nosso encontro. Boa noite para todas vocês. Estamos aqui reunidos mais uma semana. E olha quanto tempo que a gente já está aqui junto, nessa trilha, nesse caminho, não é verdade? Estamos oficialmente há um ano já, porque ano passado a gente começou no mês de abril. Então, estamos no mês de abril, estamos completando um ano. Você quer falar alguma coisa, Denise? Pode falar. Levantou a mão por engano ou quer falar alguma coisa? Foi sem querer. Então, um ano aqui nessa jornada juntos, buscando essa transformação pessoal. E eu tenho percebido que a transformação pessoal, quando a gente quer, quando começamos a pensar positivo, ela vai se tornando mais acessível. Então, quando estamos propostos de verdade, estamos afim dessa mudança, ela acontece de uma forma mais facilitada. Então isso é muito importante, você se perguntar: "Por que que você quer se transformar? Por que que você quer melhorar a sua vida? O que que você vai ganhar com isso?". Quando você consegue perceber aquilo que você tem a ganhar, e não é uma barganha não, porque nós ganhamos quando nós nos transformamos. A nossa vida vai mudando. Então se pergunta, que a sua jornada de transformação, ela vai ficar mais palpável para você. Você vai conseguindo se afinizar mais a isso. Uma coisa muito importante, eu separei para a gente falar hoje, sobre espiritualidade. E achei uma semana muito oportuna. Não foi nem por causa do falecimento do Papa, mas hoje veio forte assim para mim falar sobre espiritualidade com vocês. E tu já tocando no falecimento do Papa, um pouco das minhas impressões que ficaram sobre ele. Uma pessoa que tentou, através da essência, passar a espiritualidade, né, e algum ensinamento. Isso sem falar de uma religião propriamente dita. A gente viu que uma pessoa, ela tocou e falou sobre espiritualidade, muitas vezes de uma forma que tocava no que é essência, no que é a alma. E para isso não se utilizou de artifícios, muitas das vezes materiais. Ele trouxe a espiritualidade para gente como um tema, como algo que fosse, sublime, que fosse algo realmente divino, como a espiritualidade é. Você não consegue definir, dar muita forma, mas o que te aproxima da espiritualidade é o bem, é a realização, é a generosidade. As vezes que eu mais consegui, assim, me aproximar da espiritualidade foi quando eu experimentei conexões com pessoas, quando eu perdoei, quando eu amei, quando eu tive um ato generoso, quando eu senti alguém sendo generoso comigo, quando eu me arrependi, quando eu tive alguma experiência, algum ensinamento que ficou para minha vida, quando eu despertei algo em mim, senti algo despertar. Isso foram as formas mais
espirituais que eu consegui me conectar e que eu consegui ver a espiritualidade agindo. Então, eu pude perceber que ele, de alguma forma, tentou proporcionar isso, porque muitas das vezes você não via ele puxando a religião, mas ele puxava muito a espiritualidade, através das mensagens. Ele falou sobre natureza, ele falou sobre amar os outros como os outros são, ele falou sobre não julgar, ele falou sobre perdoar, ele falou sobre a paz. Ou seja, ele foi falando de coisas que são presentes na vida de qualquer pessoa, independente do credo dela, independente de religião. E por isso que pessoas, independente de suas religiões, das suas lideranças religiosas, conseguiram colocar ele como um exemplo a ser seguido. Conseguiam admirar e trazerem os seus o comportamento dele como espelho para várias religiões, porque foi um espelho de espiritualidade. A religião poderia ser, né, e deveria ser um veículo de nos conectar espiritualmente. E muitas das vezes ela se torna um veículo de desconectar espiritualmente, se é que vocês me entendem. Porque muitas pessoas elas vão e se afastam de si, se afastam da sociedade, se afastam do que é aqui e agora. Às vezes as pessoas vão para determinadas religiões e se afastam até das suas próprias emoções, se afastam de si. Elas não sabem o que elas querem, o que elas fazem. Elas simplesmente estão tentando seguir um modelo, friamente um modelo. E muitas das vezes isso acaba causando um mal a elas mesmas. Então, ele falou sobre espiritualidade. E assim, decorrendo sobre esse assunto, percebemos que a espiritualidade, ela está acessível o tempo todo pra gente, o tempo todo. Eu tive uma experiência que eu me senti vivendo a espiritualidade essa semana. Eu tô fazendo parte de um universo, de um grupo, em que nós temos reuniões e aprendemos bastante coisa. E é pra vida, para termos resultados na nossa vida. E tá me fazendo bem esse grupo, participar. E esse grupo também é uma preparação para eu, eh, liderar um grupo. Esse é o proposto, para que a gente, aumente o número de pessoas que estão conectadas com a mudança da sua própria vida, quem quer se transformar. Mas, enfim. Então, estar aqui com vocês, estar nesse grupo, estar nos atendimentos, estar em estudos, estar em várias vivências, tem possibilitado estabelecer essas conexões de espiritualidade e de transformação pessoal. Eu vivi uma coisa, assim, o que eu tô compartilhando com vocês agora, eu vou compartilhar, é uma experiência pessoal minha. Ela tem cunho só de demonstrar para vocês como que a espiritualidade pode falar com a gente e como a espiritualidade está disponível no nosso dia a dia. É só isso, tá? E também é para que possa inspirar e fazer sentido para vocês. Ela não tem cunho nenhum de me mostrar como algo, porque eu não tento para vocês, e vocês percebem isso, parecer que sou algo bom. Eu sou uma pessoa, eh, que estou aqui na vida, tentando buscar conhecimento, me melhorar como pessoa, assim como vocês que estão aqui. Sou falho, como vocês,
erro como vocês, tenho coisas dentro de mim que só eu sei e só divido com a espiritualidade, assim como vocês também têm coisas sobre vocês que ninguém mais sabe. Nós somos uma caixinha de surpresa, nós somos dotados de erros e acertos, de potências e fragilidades. Mas enfim, isso é algo que eu não comentei, com ninguém, mas na sexta-feira santa eu fui no meu templo religioso e lá com os meus irmãos a gente tem um momento de fé, onde a gente vai buscar uma conexão com a cura espiritual, cura da alma. E lá a gente tem um momento breve de prece e a gente toma café juntos, né, e ali buscando a nossa cura. Então a gente chama de tomar a cura. Então a gente toma, uma bebida sagrada e a gente faz uma prece, tá. Que tem, ervas sagradas, enfim, é como se fosse um rito, ou como se algumas pessoas comem o pão, tomam vinho, a gente toma, esse chá que é sagrado para essa religião, tá. Mas não é nada alucinógeno não, tá gente. Somente uma bebida energizada, que simboliza uma água benta, por exemplo. E vindo de lá, eu fui na casa da minha mãe tomar café com ela e fazer o almoço da Semana Santa. Quando eu cheguei na porta dela, tinha um rapaz, minha mãe mora numa ruazinha sem saída e tem um latão no final da rua que as pessoas colocam o lixo, né, os seus lixos. E aí esse menino estava vasculhando esse latão e eu vi ele beliscando coisas que ele foi achando no lixo. E aquilo assim, não foi legal para os meus olhos ver. A gente não quer ver pedinte na rua, eu, por exemplo, não gostaria de só que quando a gente vê, realmente é um retrato social. E aquilo incomoda a gente, mas ou a gente vira o rosto, ou a gente se mexe para tentar fazer algo. E aí eu falei rapidamente, prontamente para o menino, assim, peguei um mototáxi, estava descendo da moto, aí eu vi aquela cena e falei para o menino, eh "Você tá com fome? Quer um pão?" Aí ele falou assim: "Quero sim". Eu falei: "Tô indo buscar pra você". E eu tive 2 conexões espirituais em uma, né, agora parando pra pensar. Quando minha mãe veio abrir o portão pra mim, eu falei assim: "Mãe, eu posso pegar um pão, fazer um pão com café para o menino que tá aqui na rua?" Ele estava mexendo no lixo. Aí minha mãe: "Ih, não precisa nem pedir, calma aí". E aí eu vi a minha mãe assim, com aquela boa vontade, porque minha mãe é assim, né, e às vezes a gente olha muito os defeitos dos nossos pais, e eu vi, assim, uma qualidade nela. Quando minha mãe falou aquilo com o coração tão aberto, eu já me conectei e vi a minha mãe com um outro olhar. Aquilo para mim já foi um contato espiritual. E aí minha mãe começou a me ajudar a preparar e minha mãe não pegou um pão, ela pegou 2 pães, e aí a gente foi colocando tinha na geladeira, ela pegou o melhor que ela tinha na geladeira para eu colocar no pão, e minha mãe já pensando em outras coisas e ela foi pegando uma garrafa de água que ele pudesse beber depois, ela foi pegando um pacote de biscoito, eu fui ali colocando fazendo 2 misto quentes na chapa, e um copo de café, e minha mãe já foi arrumando comigo um prato para colocar ali. E aqui eu falei assim: "Gente, a gente tá preparando como se a gente realmente fosse comer, e até melhor do que a gente fosse comer". E isso eu achei bonito, assim, a gente colocando, e minha mãe sempre apressada, assim, pra eu fazer o almoço, mas a gente foi fazendo tudo ali com aquela calma, com aquele coração,
e eu fui sentindo ali a espiritualidade naquele momento. E aí eu fui lá, quando eu levei pra ele, eu vi que eu não poderia só colocar a comida na mão dele. O Sei lá, aquilo eu falei assim: eu não é o que a gente precisa fazer, mas eu falei assim: "Fica tão seco, a gente, por mais que seja, o alimento que a pessoa precisa, mas e aí? Aí você não sabe o nome da pessoa, a pessoa não sabe seu nome". Aí eu coloquei o prato ali pra ele e sentei do lado dele, onde ele estava. Sentei no meio-fio ali com ele, e a gente ficou olhando pra rua, ele ficou comendo, e aí eu fui conversando com ele. E aí, senti de dar o exemplo do meu primo, que foi para uma clínica de reabilitação agora há pouco tempo, e aí começamos a conversar, que o meu primo estava na mesma situação que ele, e era minha mãe que cuidava do meu primo. E aí, papo vai, papo vem, e ele contando que ele era usuário, usava crack, que ele foi para uma clínica, já foi monitor de uma clínica, mas ele saiu de lá, e ele falou que é muito desgastante esse usar o crack, garimpar, né, que é ir catando coisas na rua, nos lixos para poder vender, para reciclar, e aí dormir em qualquer lugar, e aí daqui a pouco usar de novo com o dinheiro do garimpo e aquele aquele ciclo, né, diário. Ele falou que isso é muito desgastante, uma hora surta aquilo, esse corpo cansa. E a gente foi conversando, e aí minha mãe também colocou fruta pra ele, a gente colocou pacote de biscoito pra ele levar. Ele estava com muita fome mesmo. E aí passou uma vizinha da minha mãe que também às vezes coloca pra ele, né, algo pra ele comer. E aí, pensando, olha que conexão, pensando no Papa Francisco, pensando em espiritualidade, não em religião, pensando em coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia que pode aproximar a gente da espiritualidade, e a gente chegou nisso. Olha, Papa Francisco era um papa que acredito que ele escolheu Francisco por causa de São Francisco, e tem uma parte, né, da Igreja Católica que são, né, tem o padre, tem os franciscanos. Franciscanos são esses que fazem o voto de caridade, e tudo se conversa, né, nesse assunto de hoje. Então a espiritualidade, você pode ser um ser espiritual. E como que você pode se espiritualizar cada vez mais? Através de situações simples. Repartir, dividir, doar algo para alguém. Doar pode ser seu tempo, doar dinheiro, doar algo que você não usa, mas que também não seja algo para o lixo. Você vai doar algo que você apenas não está usando, mas que ainda serve para você usar. Você só sente que te sobra a ponto de você repartir, né, aquela roupa que você não usou mais, por algum motivo, mas não porque não é mais usável, aí você doa. E você pode, olha quanta coisa, perdoar, abraçar, você pode não levar tão a sério as coisas ruins que as pessoas fazem com você, ou falam pra você. A gente não precisa acumular raiva, a gente pode apenas, eh, melhorar nossa relação para que a gente não sirva de tapete, mas a gente não precisa carregar esse sentimento de se sentir humilhado, de raiva, de ódio, de rancor.
mas a gente pode mudar a nossa postura no dia a dia. Então, olha quanta coisa que a gente pode ressignificar na nossa vida. Qualidade, né, essa conexão espiritual, através de práticas que a gente pode fazer no dia a dia, que são leves, e são práticas que vão deixar a nossa alma leve, vão nos deixar leve como pessoa. Então vivemos num mundo onde a gente vê o caos se instalando em várias partes do mundo, muitas das vezes no nosso vizinho, muitas das vezes na nossa família, e muitas vezes o caos dentro de nós. E essas práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, as práticas que estão disponíveis diariamente, elas podem nos aproximar ainda mais da gente, ainda mais daquilo que você compreende como Deus, como divino, e da paz que o seu coração precisa. E quanto mais você se espiritualiza, mais você consegue lidar com os caos, com as dores, com os sofrimentos da terra. Quanto mais você se espiritualiza, mais você consegue compreender o sofrimento humano, o seu sofrimento. Mais rápido você consegue ressignificar as coisas e menos coisas você vai levar para o coração. E quando eu falo levar para o coração, é naquele sentido que não leva para o seu coração, não. Ou seja, você não levar aquilo que não deve vir para o teu coração. A ofensa, a mágoa, a frustração, o sentimento de perdedor, de incapacidade, de baixa autoestima, é isso, não, você vai apenas não conseguindo mais trazer isso para o seu coração. Seu coração, quando você vai se espiritualizando, ele vai ficando tão fértil, tão fértil, tão fértil, que ele vai florindo e vai tendo ausência de espaço para que esse tipo de coisa se instaure. E você vai colocando outras coisas positivas no seu coração. E você vai vendo que qualquer tristeza que vai te invadindo, o seu coração, com a sua resiliência, vai tendo capacidade de acolher essa tristeza e ressignificá-la. Lembrando que aqui eu não estou falando de um prazo para nada, porque esse tempo é de cada um. Como que você sente que você está conseguindo? Porque você vai utilizar você mesmo com a sua própria régua. Porque você vai começando a não se comparar com as pessoas. Eu não estou pedindo para vocês se compararem comigo e uns com os outros, mas para você se comparar com o seu eu de 5 anos atrás, de ontem, do tempo que seja, mas que você se compare com você. Você vai sentir você: "Nossa, fulano falou aquilo comigo. Nossa, eu ia ficar magoado durante meses, mas fiquei magoado 2 dias, depois eu já passou. Nossa, eu perdi algo, alguma coisa, e aconteceu determinada coisa comigo, fulano me chateou, mas eu superei mais tempo do que eu superava antes". Então é exatamente sobre isso. Tudo que foi vindo para você, quando você vai se espiritualizando, teu coração acolhe e rapidamente ele resolve. E isso vai acontecendo de uma forma muito sutil. Aquele trabalho que você se rasgava e se rasgava e se rasgava, vai diminuindo. Aquele desgaste energético que você tinha antigamente para trabalhar as suas emoções, suas dores, suas frustrações, suas decepções, aquele desgaste de você se sentir drenado, cada situação que acontecia. Ai, a condução, o trânsito atrasou, nossa, aquilo me desgastava. Ai, cheguei atrasado no trabalho, que desgaste. Marquei com a pessoa se atrasou, ai que desgaste.
"Ai, meu pagamento era para receber determinado dia, demorou mais não sei quantos dias. Nossa, fulano emprestei dinheiro, demorou para me pagar". Tanta coisa que você se desgastava, você vai sentindo que aquilo vai vindo para você, você acorda e resolve. Vai tendo uma determinada praticidade e muitas coisas não vão nem chegar no teu coração, porque você já vai estar tão. Eu não tô dando exemplo de santidade não, gente. Tô dando exemplo de uma transformação pessoal e espiritual que ela tá disponível e que vocês vão sentir isso. Não é com tudo, "Ai, não fico mais com remorso", não é que você não vai mais ter, mas você vai sentir fluir de uma forma diferente. Você vai se sentir que você está elevando. E isso é um processo natural, a partir do momento em que você quer se espiritualizar. E você vai se perceber, por mais que as situações são mais adversas possível, você vai se ver conseguindo lidar de uma forma muito nobre, educada, gentil com você. E quando você é nobre, educado, gentil, espirituosa com você, você também vai estender isso para o outro. Quando você se cobra demais, você cobra demais o outro. Quando você se sente ferido o tempo todo, porque você também tende a ferir o ou a ferir você mesmo. Às vezes você se fere muito e você sente muito que o outro faz com você, porque você já abre uma porta para o outro fazer, que é outro assunto. Então hoje é esse tema, espiritualidade. Essa live vai ficar salva, logo após que terminar eu já vou colocar no YouTube, e aí eu vou colocar o link para vocês e vocês vão poder ver o comecinho, quem chegou atrasado, tá? E agora vamos nos preparando para a nossa meditação. Pode pegar um copo com água, deixar do seu lado, porque a espiritualidade que trabalha aqui cuidando desse grupo também vai energizar essa água para trazer cura e saúde para nossa alma, para nossa matéria. Então, numa posição confortável, escolhe um lugarzinho da sua casa que você queira. Pode ser um cantinho no chão, pode ser o seu sofá, pode ser sua cama, pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser com os olhos fechados. Coloca o celular do seu lado. Em vez de olhar para a tela, porque vai vir notificação, coisa que vai tentar tirar sua atenção, você faz diferente. Você vai apenas deitar, ou ficar sentado, coloca o celular do lado, vai fechar os olhos e apenas ouvir tudo que eu vou falando para vocês, tá? Tudo que eu vou falando e vocês vão se conectando comigo. Então vamos lá, respirando profundamente, puxando e soltando o ar, absorvendo toda a energia de paz, de cura. Vai respirando profundamente. Pode puxar e soltar pelo nariz, bem rápido. Vamos lá, bem profundo. Isso, faz 3 respirações bem fortes, puxando e soltando. Isso, puxando e soltando, puxando e soltando. Isso, puxando o ar, soltando o ar, puxando o ar, soltando o ar. Quanto mais o tempo passa, mais relaxado você fica. Quanto mais o tempo passa, mais relaxado você fica. Então, continue a respiração profundamente.
e vamos sendo invadidos por muita paz, por muita luz, por muito amor. Eu quero que você, com os olhos fechados agora, o corpo relaxando, você visualize um clarão branco, uma luz branca. Seu corpo vai ficando cada vez mais leve, seu corpo vai se sutilizando. É uma energia sutil, uma energia pacífica. Seu pescoço vai ficando leve, vai distensionando, vai saindo o peso das suas costas, suas pernas vão ficando relaxadas, seu abdômen, aquele peso começa a sair dos seus olhos, da sua testa. A tensão que estava em você já não está mais. A respiração vai ficando bem gostosa, bem suave. Não precisa você fazer força para relaxar ou para se concentrar. Isso vai acontecendo naturalmente. Pode te dar um sono, sua mente pode ir lá longe. Você pode deixar de me ouvir por alguns segundos e depois retornar a me ouvir. Tudo isso é um processo, é natural. Só permita que tudo flua tranquilamente. Agora, nesse momento, eu peço para que você se veja com uma roupa branca, pode ser um roupão branco, pode ser uma túnica, pode ser um vestido. Quero que você se veja toda de branco, com uma roupinha leve de linho, algodão, pode ser seda, cetim, lese, mas que você se veja assim, com uma roupa branca, vestes brancas. Nesse momento, quero que você se veja também num céu, um céu bem azul claro, não tem chão, é só nuvens. Então, quando você anda, você sente bem fofinho, como se fosse espumas, travesseiros, algodão doce, e você está no céu. Nesse céu tem seres de luz, seres espirituais, que estão emanando energia para o equilíbrio da Terra. Inclusive, estão emanando energia para nós que estamos aqui reunidos. Esses seres estão emanando energia para o nosso grupo, mandando bastante energia de cura para a gente. E nós estamos recebendo. Tem vários seres de luz nesse céu, de várias formas diferentes. Por mais que tente qualquer atrapalho chegar,
eles não conseguem alcançar, pois estamos numa vibração de muita luz. Nesse céu, também podemos ver entes queridos, podemos enxergar o nosso mentor, nossos mentores, podemos enxergar Deus, Maria, anjos, apóstolos, protetores. Esse céu é um céu diferenciado, para alguns chamados apenas de céu, para outros é chamado de plano espiritual, outros vão dizer que é Aruanda, colônias espirituais. Eu vou dizer para vocês que é apenas outro plano, porque nós podemos transitar entre todos os planos. Não existe limite para a nossa alma. A gente pode transitar em todos os espaços. A alma é livre e nós podemos fazer esse intercâmbio espiritual. E agora, quando você se locomove, você sente que o seu corpo flutua. Às vezes, seu pé não toca nem na nuvem. Você simplesmente se sente flutuando. E isso está te fazendo bem, porque você está acessando espaços espirituais com energias altamente elevadas, puras, e espíritos superiores. E nesse momento, vem um espírito de luz falar com você. Só você está vendo esse espírito de luz, porque cada um vai ver o espírito de luz que quer falar com você. Deixando esse momento para que vocês possam fazer a comunicação e a conexão particular e que vocês possam acessar o que vocês têm que acessar nesse momento. Se entregue a esse momento e deixe a sua alma ser alimentada. Enquanto isso, a água está sendo energizada.
Nesse momento, em volta de você, há um círculo dourado de luz. O círculo, ele é o símbolo da perfeição, pois todos os lados dele são iguais. Ele é uniforme, ele é perfeito. E essa chama dourada vem dizendo sobre a espiritualidade, elevação, poder divino. Ou seja, esse círculo é um círculo de elevação espiritual, é um círculo divino, de transformação, de apaziguamento do interno de cada um de nós. É um círculo de sabedoria para que possamos nos aperfeiçoar para a vida, para a nossa vida. Respirando profundamente, puxando e soltando o ar. O seu corpo vai absorvendo o máximo que ele pode de energia positiva, de cura, sabedoria para resolver todas as situações. Você é capaz de realizar todos os seus sonhos. A sua vida pode ser ainda melhor e perfeita. Sua vida já é bonita, sua vida é bela, sua vida é perfeita do jeito dela. Sua vida tem motivos para você agradecer. Você é a luz. Tudo que você quer, você consegue. Tudo que você quer, você conquista. Você é uma pessoa positiva, você atrai boa sorte, você atrai coisas boas. Tudo você transforma, as bênçãos se multiplicam na sua vida, você recebe sempre notícias boas, sua vida é um milagre, você tem razões para acreditar nisso. Puxando e soltando ar. Absorvendo toda essa energia de cura. Seu corpo agora vai sendo revestido por uma armadura espiritual de prata. Você vai sendo toda revestida de proteção.
toda protegida. Você está protegida completamente. Uma força muito grande te protege. Você está protegido. Aos poucos você vai retornando, abrindo os olhos, pode colocar o pé no chão, se conectando com a terra. Eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês antes de abrir para cada um falar. Então eu peço que cada um pode ir bebendo sua água. Eu vou deixar uma mensagem para vocês e depois aí eu abro para que cada um possa comentar algo aqui no chat ou falar sobre alguma coisa. Vamos tomar nossa água, um brinde à espiritualidade, à energia divina que a gente recebeu. Vocês podem também criar o hábito de colocar uma garrafa grande, tá? Para ir tomando ao longo da semana. Você pode colocar garrafas, inclusive garrafa para energizar, para você doar para as pessoas, tem? Então, durante aqui esse momento, no final, eu vi o arcanjo Miguel, sim, foi bonito, ele aparecia com uma espada, e ele falava sobre as batalhas. Só que ele falava que essas batalhas era para a gente vencer com a mente e com o coração. Ou seja, muito mais forte do que a força material e física vai ser a força da nossa mente e do nosso coração. Isso é o mais importante. E outra coisa foi que no final, né, depois de ter aparecido no começo a espada, eh, ele oferecia uma rosa bem bonita, delicada. Então, é aquilo, né, o que é forte como uma espada, né, também tem a rosa, que também é tão forte quanto, mas é delicada. Com a espada, a gente vai lá, a gente vai em guerra, em batalha, mas, quando a gente vê uma rosa, a rosa traz pra gente uma sensibilidade fora do comum. Então a rosa é um símbolo muito grande do florescer, do se abrir, do se tornar belo. Então agora eu vou parar aqui a gravação, que essa gravação vai para o YouTube, e vamos abrir para comentário, perguntas. Quem quiser colocar comentar sobre sua experiência, tá, pode colocar aí no chat ou pode falar.